Bom dia. Castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Pati. Ele tomou Bom dia, Joana. as nossas maldições. Shalom, shalom. Vamos acordar sorrindo, né? Sorrindo porque esse é mais um dia que o Senhor nos fez. E por isso nos alegramos, por termos o fôlego de vida. Vamos aguardar só mais um pouquinho, tá? Para mais alguns chegarem. Se você quiser mandar o convite aí para um colega, convida. Enquanto isso, vamos ouvindo esse louvor. Jesus é o pão da vida. É a luz do mundo. É o príncipe da paz. Príncipe da paz, Maravilhoso conselheiro. maravilhoso conselheiro, Fonte de eternidade e amor. Jesus. Se você conhece essa canção, adore agora, inicie seu dia adorando a Deus. Se você não conhece, ouça, porque Ele é o Emanuel, Jesus. Ele é o Santo dos Santos. árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Recebe a adoração, Senhor, nessa manhã. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou na cruz do Calvário toda a sua dor. Ele levou na cruz do Calvário o nosso Jesus, Yeshua. Ele levou as nossas transgressões, todas as maldições. Ele levou na cruz do Calvário toda a maldade, toda a maldição. Bom dia, pastora Andréia. Seja bem-vinda. Adore a Deus um pouquinho, inicie seu dia adorando. Adorando a esse Deus maravilhoso. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Bom dia, Adna. Ele é o Deus Emanuel. Santo dos santos, árvore da vida, rio que brota no trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe a adoração. Bom dia, Eloá Fabiana. Pai, shalom. Jesus é digno de louvor. Ele é o Deus eterno e soberano.
Na criação ele estava lá e com ele nós aprendemos a conquistar. Com ele nós aprendemos a viver. Ele é o nosso modelo de vida. E eu quero te convidar nessa manhã para orar junto comigo. Eu te convidei inicialmente para sorrir, porque ele nos deu a vida. E talvez você esteja aí triste, acordou talvez não muito bem. Bom dia, Lene. Mas sorria. Sorria, porque isso gera para você mesmo e para o mundo espiritual que você tem confiança em Cristo Jesus. E eu quero te convidar nesse momento para orar. Fechar os teus olhos. Se preciso, coloque a mão no coração. Se você hoje acordou aflito com alguma situação para resolver, saiba que o Senhor, Ele está pronto a te segurar na mão e ir contigo para enfrentar seja qualquer batalha que for e te fazer vencedor. Basta você crer. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, Yeshua, nós louvamos o teu nome, engrandecemos. Nós iniciamos esse dia, Senhor, dizendo para ti que tu és o príncipe da paz. Tu és o Deus Emanuel, o Deus conosco, que não nos abandona, mas que o tempo todo nos sonda. Tu és aquele que nos segura, com o teu braço forte nos sustenta. Tu és aquele que tem sobre nós as suas asas. Aleluia, porque estamos escondidos, guardados debaixo do teu esconderijo, Senhor. Nessa manhã, nós iniciamos esse dia dizendo para ti, dentro do nosso coração e do nosso espírito, que nós temos fé. Fé que quebra barreiras, que quebra grilhões, que despedaça julgos. Nós temos hoje e queremos fazer surgir dentro de nós, através do teu Espírito Santo, uma fé que rompa barreiras e diz ao monte, mova-te, e ele se moverá. Que nesse dia, Senhor, a tua presença venha ser abundante sobre cada um de nós. Que a verdade da tua palavra esteja sobre as nossas vidas. Que o teu Espírito Santo seja o fio condutor para se mover dentro de nós e nos trazer as revelações daquilo que o Senhor tem nos céus para cada um de nós. Oramos e pedimos que sobre as nossas vidas venha o teu reino, assim como Jesus nos ensinou. Que venha o teu reino sobre nós nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Apesar de falarmos de um tema hoje denso, porque não é simples falar sobre maldições, mas é um dia que temos que nos alegrar, sim, porque o nosso Deus está pronto e disposto a agir por nós, a enviar seu exército de anjos para trabalhar a nosso favor. Hoje é o dia que Deus espera de você, simplesmente que você tenha fé, para que Ele atue, traga discernimento à sua mente e Ele possa agir na sua casa, no seu lar, na sua família, no meio da sua parentela. E hoje o tema da live é tipos de maldições a serem quebradas. E eu vou iniciar já falando sobre a primeira delas que eu separei, que é a maldição hereditária. Um exemplo de maldição hereditária que eu vou citar para vocês é o caso de Noé. Noé, em Gênesis capítulo 9, versículo 20, do versículo 20 ao 28,
aconteceu uma situação em que Noé, após plantar uma vinha, ele bebeu do vinho e se embriagou. E ele foi exposto, ele expôs a sua nudez, e um de seus filhos, vendo aquilo, fez com que os outros 2 irmãos soubessem. E naquele momento, Noé, depois, que voltou à sua sobriedade, ele liberou palavras de bênção e palavras de maldição para os seus filhos. E para o filho que expôs a nudez, Noé disse: você será maldito, maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. E daí nós citamos o primeiro exemplo do tipo de maldição, que é a maldição hereditária. Muitos pais lançam palavras sobre a vida de seus filhos, às vezes consciente, outras vezes inconscientemente, mas que aquilo traz uma repercussão sobre a vida daquele que recebeu a palavra, uma repercussão que muitas vezes impede aquela pessoa de alcançar níveis, de alcançar bênçãos e vitórias. Talvez você tenha sido um tipo de pessoa que recebeu do seu pai uma palavra, ou da sua mãe, ou não só uma palavra, mas várias palavras. Você não vai ser nada na vida. Olha como você age, olha o seu comportamento, você não presta. E talvez durante muito tempo você carregou sobre os seus ombros o peso da palavra de maldição, ficou se arrastando, rastejando sobre uma palavra que foi lançada sobre você. Só que nesse momento eu quero dizer para você que você pode quebrar essa maldição que um dia foi lançada sobre a tua vida, porque o Pai dos pais é aquele que rege, quem comanda e quem tem o controle de tudo nas mãos. E o Pai dos pais, o Abba, o nosso Deus maravilhoso, ele é poderoso o suficiente para quebrar a maldição e transformar em bênção. No final eu vou explicar como a gente pode quebrar o tipo de maldição e identificar. Mas eu quis dizer para vocês o exemplo do tipo de maldição hereditária e que acontece muito. Porque quem já tem uma idade próxima à minha, ou mais, ou um pouquinho menos, sabe que os nossos pais, os nossos avós, foram pessoas que passaram por situações muito difíceis. Eram incautos em muitos assuntos. E durante esse período eles falavam mesmo: ah, você não tem futuro não, você não tem jeito. E que você, que é pai, que é mãe, tenha consciência de que você é um instrumento de Deus para liberar a bênção sobre os seus filhos e quebrar esse ciclo de maldição que às vezes acompanha a sua genealogia. O meu esposo fala muito sobre estudos, de gerações, fala sobre o estudo do nome, do que significa um nome, da palavra de bênção que tem no nome, o significado. E às vezes até desde muito novos, os pecados eles são colocados em nós, a maldição é colocada em nós, sem que nós nem percebamos, e nós vamos repercutindo isso. E aí ele colocou, também tem os pecados cometidos pelos pais, pelos avós, é isso aí. É aqueles que vêm lá de geração. Só que certa vez Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Abraão morava numa terra, num local
que era amaldiçoado, era um local de muito pecado e de muita idolatria. Abraão não conhecia Deus, mas ele teve fé. E quando ele ouviu a voz do Senhor, ele entendeu, opa, esse Deus aqui, ele é diferente. Diferente do que aquele que os meus pais lá atrás, os meus avós serviam. E eu quero conhecer esse Deus. E Abraão foi muito obediente ao comando que Deus deu para ele. E Abraão, naquele momento, ele quebrou uma maldição. Ele saiu daquela terra, saiu daquele território. E ele seguiu no caminho que o Senhor o direcionou. E naquele momento, ele se tornou o pai de multidões, aquele a quem gerou toda, né, a nossa humanidade e recebeu promessas, bênçãos e bênçãos e bênçãos, quebrando isso. Então, falando sobre a maldição hereditária, primeiro ponto é que se você recebeu algum tipo de maldição e se você carrega até hoje no seu pensamento, no seu coração, a tristeza, a angústia, não consegue romper, não consegue prosperar, porque seus pais diziam, nasci pobre, vou morrer pobre, você é um doente, porque pais dizem isso, né? Diziam, você é um doente. E às vezes você sofre por várias doenças, uma doença aqui, uma doença ali, e não sabe por quê. E esse tipo de maldição acontece sim. Bom dia, Elaine. Acontece, e que você seja um instrumento de Deus para quebrar todo tipo de maldição hereditária e você se torne como abençoado como Abraão. Amém? Que a sua família, a partir de agora, a constituição da sua família, a partir de agora, seja abençoada. Outro tipo de maldição que eu separei para comentar com vocês hoje é a maldição mandada. Um exemplo de maldição mandada é aquela enviada por feitiços, por bruxarias, né? É quando a pessoa deseja o mal e ela faz coisas, rituais, para que a maldade alcance a vida da pessoa, a sua vida. E eu acredito nessas coisas porque eu sei que existem. E quando nós entendemos que quando nós temos o sangue de Jesus Cristo sobre a nossa vida e a palavra de fé, bom dia, Simone, nós colocamos, nos vestimos, passamos sobre nós o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, a maldição mandada não tem poder. E daí a gente ouve testemunhos de pessoas que dizem assim: eu, quando não era crente, eu fazia um feitiço, eu fazia uma obrinha lá para que fulano acontecesse isso e aquilo com fulano e eu não via acontecer. E depois me voltava o recado de que com aquele ali eu não podia mexer, porque aquele ali era guardado por aquele lá, ó. Eles nem ousam a falar, né, que aquele é guardado pelo Deus Altíssimo, pelo Abba. Então existe a maldição mandada, que é a feitiçaria, é a macumbaria. Existe também a maldição por pactos feitos pelos pais ou pelas próprias pessoas. Aqui é um outro tipo, diferente da maldição hereditária, que é a maldição feita por pactos. A minha mãe, ela nasceu numa família na qual os meus avós, eles parece que tinham um centro espírita, e a minha mãe participava, né, das reuniões lá de macumba. Acho que a casa onde minha mãe cresceu era um centro de macumba. E minha mãe, certa vez, depois de convertida, me contou que ela tinha sido entregue a um tipo de demônio, um santo, né?
E durante muito tempo da vida da minha mãe era aquele demônio que determinava como ia ser a vida dela, como seria isso, como seria o casamento, como ia ser as circunstâncias da vida dela. E então isso existe. Existe sim aquele tipo de maldição que é feita por pactos. Quando é cortado sangue, né? A pessoa que serve a macumba, o espiritismo, eles têm um entendimento muito forte sobre as questões espirituais. Não, às vezes, como a palavra de Deus diz, os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz, porque eles buscam mesmo o Deus deles, eles se dedicam a tempo ali, servindo, enquanto nós cristãos não conseguimos ter disciplinas espirituais mínimas. E quanto a esse tipo de pacto feito, nós temos também eu vou dizer esse termo, nós temos um pacto de sangue com Jesus. Porque quando ele morreu na cruz do Calvário, ele foi o Cordeiro Imaculado que derramou o seu sangue para purificação, assim como era no Antigo Testamento. E nós temos o direito, nós temos a herança de entender que o sangue de Jesus, ele quebra todo e qualquer tipo de pacto que possa ter sido feito no passado. E daí eu digo que existem aqueles pactos que foram feitos pelos pais, quando os pais levam os filhos para situações em religiões, em eventos religiosos, mas existe também o tipo de pacto feito pela própria pessoa. Quando ela vai a determinados lugares e ela diz, eu faço pacto com o demônio tal, com o Exu tal, enfim. Existe o pacto que às vezes você possa ter feito e que você ainda não quebrou. Então eu estou trazendo para vocês aqui aqueles tipos de pactos que existem. E no final a gente vai falar sobre como a gente romper isso e quebrar esses pactos. Outro tipo de pacto é a maldição autoimposta. Mas o que seria isso, a maldição autoimposta? É quando a pessoa diariamente ela fica dizendo sobre si mesma palavras de maldição, palavras de engano, palavras de desânimo. E cuidado com as suas palavras, porque as palavras têm poder. Assim como pais, nós temos que ter a responsabilidade de saber o que falamos para os nossos filhos. Nós temos que ter cuidado também com aquilo que falamos sobre nós mesmos. Porque se você parar para analisar o mundo que estamos vivendo hoje, ele não está preocupado com você. As pessoas aí fora, ninguém está preocupado. Só existe alguém que se importa com você, é Deus e você mesmo, que deveria se importar e que às vezes não faz. Então, como eu sugeri para vocês hoje, no início dessa manhã, dizendo sorria. Eu digo para você, profetiza e diga palavras boas, benéficas, benevolentes a teu respeito. Eu consigo, eu sou forte, né? E aí a gente quebra a maldição autoimposta, que é aquela que você diz, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, eu não posso, fulano é melhor que eu, fulano merece aquele cargo mais que eu. É quando você libera palavras de maldição contra si mesmo. E eu percebo aqui nas lives que vocês ficam muito quietinhos, né? Não são muito de comentar. Mas talvez vocês sejam muito reflexivos e eu gosto disso, porque eu sou assim. Eu penso muito sobre aquilo que eu ouço e eu aprendo.
E um dia eu aprendi, eu evito muito falar coisas ruins e pensar também. E é uma sugestão que eu dou para cada um de vocês, né? Libere palavras de bênção dentro da sua casa, palavras de vida e não de maldição. Um outro exemplo que eu posso citar da minha casa, os meus pais quando eram vivos, meu pai não era cristão e meu pai falava muito palavrão. Aí tinha dia que ele falava para minha mãe assim, doente. Meu pai gostava muito da minha mãe, mas ele falava as coisas sem entender. E quando minha mãe faleceu, que foi 5 meses antes dele, o meu pai não esboçou palavras nenhuma no sepultamento, nem depois da morte da minha mãe, mas ele ficou extremamente reflexivo. E isso me veio à memória agora, porque quantas vezes o meu pai falou palavras amaldiçoadoras para minha mãe. E quando ela faleceu, ele ficou deprimido, ele ficou muito triste, muito abalado, enfraqueceu e 5 meses depois morreu. Não sei se sentiu culpa, eu não sei o que aconteceu, se desistiu da vida, mas eu acho que ele não aguentou ficar sem ela. Mas imagina, um homem que ama, mas que não sabe passar um dia sem dizer uma palavra negativa, uma palavra de maldição. Então, muito cuidado com as suas palavras, com aquilo que sai da sua boca, porque isso pode se tornar maldição. E se você for parar para analisar, eu não sou psicóloga, mas já fiz muito gabinete pastoral, e uma coisa que a gente observa muito nos jovens, nos adolescentes e até nos adultos, é que eles dizem, porque meu pai agiu assim na minha infância, meu pai agiu assim na minha adolescência e até hoje eu carrego isso, e são histórias e histórias que não dá nem para contar aqui. Então, a sua palavra tem poder, e que você seja alguém que cumpra a palavra e que use ela como benefício, como palavra profética. Sim, a Elaine está dizendo, provavelmente foi assim que ele aprendeu, exatamente. E aí a gente volta lá para o primeiro caso, que é a maldição hereditária, né? O meu pai agia daquela forma com a minha mãe, talvez porque via o meu avô agindo assim com a minha avó, e daí vai, né? Só que nós temos que quebrar esses ciclos, tá? Se você percebe isso na sua casa, se você percebe isso na vida de um parente seu, na verdade, na vida de um parente, ou de outra pessoa, a gente só quebra a maldição se ela autorizar, né? Então, o que eu estou conversando aqui com vocês é sobre você. Agora, se você for fazer na vida de uma pessoa, ela tem que te pedir, ela tem que desejar, ela tem que querer. Mas se você percebe alguma coisa desse tipo na sua vida, quebra isso em nome de Jesus. Outro tipo de maldição é a maldição territorial. E sobre isso eu posso citar um outro exemplo meu também, que é do local onde nós vivíamos, né? Durante um tempo, meus pais foram morar no mesmo espaço em que viviam outros parentes, e naquele ambiente, naquele território, tinha um clima pesado, eu via demônios. Eu tive experiências que eu não vou falar hoje porque não vai dar tempo, mas de ter visões, de aparecer bichos, baratas no quintal, milhares de baratas de uma vez no quintal. Já houve época de eu estar dormindo, tentando falar o nome de Jesus e não conseguia. De eu limpar a casa, eu tinha um hábito de um capricho de cuidar muito da casa, adolescente. Eu terminava de limpar a casa, vinha uma ventania, derrubava a cadeira, entrava poeira dentro de casa, e eu pensava, meu Deus, o que é isso? Às vezes é o território, às vezes é aquele local que tem ali uma influência, uma legalidade do demônio para atuar naquele lugar e influenciar as pessoas que estão ali, trazendo discórdia, contenda,
trazendo conflito, trazendo falta de paz. Então é importante que vocês tenham discernimento para identificar esse tipo de maldição. E você tem duas opções: ou você guerreia, ou você sai de lá. Ou você guerreia naquele lugar, seja a casa onde você habita, e você vai guerrear, você vai lutar com Deus. Ou, se você tem possibilidade, você se muda, você procura um lugar onde você possa fluir melhor e sentir paz. Eu mesma já vivi numa casa em que eu tinha muito sonho, muita revelação de coisa ruim naquele local. E eu não tinha paz. Eu achava que tinha, mas não tinha. Era um espaço muito bom, uma casa muito boa alugada, mas eu não entendia. Mas ali tinha uma vizinhança, e a vizinhança observava demais e tal. E quando eu me mudei daquele local, fui para um local não tão bom fisicamente, do tamanho como era o anterior, mas eu passei a dormir com uma paz. Eu não tinha mais aqueles sonhos, aquelas revelações ruins. Mas por quê? Porque era o território. Então nós temos que ter essa consciência e entender que existe sim a maldição territorial. E a última que eu quero falar, que eu já citei um pouquinho agora, mas vou fixar mais um pouco ela, é a maldição da inveja, do olho grande, né? Como eu acabei de falar, eu morava numa casa em que as pessoas observavam muito a minha vida. E uma amiga uma vez sonhou comigo e falou que via umas coisas lá, polícia e tal e tal. E à época nós discernimos que era pra gente ter muito cuidado com quem olhava, com quem observava, porque as pessoas ficavam às vezes ali na fresta da janela, observando a nossa vida, tomando conta. E isso gera inveja. Eu já falei num vídeo anterior que a inveja, eu vi na internet um vídeo uma vez, que a inveja era como uma fumaça negra. E ela vinha, ela entrava na casa da pessoa, passava na televisão, a televisão da pessoa queimava. Passava num outro objeto, o objeto caía e quebrava. Passava fumaça perto da pessoa, a pessoa ficava triste, cabisbaixa e enfurecida. Então, a Bíblia mesmo fala, eu já citei isso aqui para vocês, que a inveja, quem resistirá? Salomão disse isso. E daí a gente já começa a entrar no final dessa live, que é dizendo como é que se vence a inveja, como é que se vence uma maldição. A primeira maneira de você vencer uma maldição, de você quebrar uma maldição, é identificando. É importante isso. O discernimento é um dom espiritual. Discernimento de espíritos. E é importante você, como cristão, como alguém que tem comunhão com o Espírito Santo, você ter discernimento para saber e entender o que está acontecendo, seja no ambiente em que você está, seja com a pessoa com quem você está interagindo, seja numa decisão que você tem que tomar, seja numa palavra que você tenha recebido. Se você entender, quando você compreender e identificar que você está agarrado numa situação ruim até hoje, por causa de uma palavra liberada lá no passado, pelo um pai, pela mãe, por um parente, aí sim, você chegou no primeiro ponto, que é o mais importante, você identificou. E sabe, eu citei aqui o exemplo dos pais, mas às vezes existem parentes que o fazem, né? Parentes que desafiam um jovem, uma criança, diz: você não é capaz de fazer isso, você não é capaz daquilo. E aí o jovem orgulhoso, para mostrar que é capaz, ele entra num processo de maldição, justamente porque ele foi orgulhoso e quer provar para aquele parente: não, eu consigo. E aí entra num ciclo amaldiçoado. Então, o primeiro ponto, identificar.
Vou fixar aqui, ó. Primeiro ponto, identificar o tipo de maldição que possa estar atuando na sua vida. Ah, é o ambiente. E eu digo pra vocês, eu tô falando isso, mas às vezes a gente demora a processar e a entender. Como eu falei pra vocês, na casa que eu morava, eu tinha sonhos, eu tinha revelações de coisas ruins, eu acordava angustiada, mas a minha ficha não tinha caído de que o que eu estava passando, aquelas angústias, era por causa do território. Eu não tinha percebido que aquelas sensações ruins era porque tinha muita gente observando a minha vida. Então eu tô falando isso porque é como diz aí, ó, sou muito ingênua com as pessoas, nós temos que realmente ter mais discernimento. Eu penso que nós temos que ser excelentes para o bem, excelentes para o bem, inocentes para o mal. Mas nós temos que ter muito cuidado, porque a palavra de Deus diz assim, que nós temos que ser simples como a pomba e prudentes como a serpente. Não é isso que diz o versículo? Me ajudem aí se eu tô certa. Mas por que como a serpente? Porque a serpente ela tem uma característica, ela tem o sangue frio. E o sangue frio nos faz entender, opa, essa situação aqui tá me dando uma pulga na orelha. Aquela palavra que fulano falou pra mim me incomodou. E aí você percebeu que pode ter sido uma maldição lançada. Então olha como é importante esse primeiro passo, identificar, porque às vezes é numa palavra que vem uma maldição que fica agarrada em você, fica pesando os teus ombros. E o segundo passo, que é o último, é você orar para quebrar essas maldições. A oração, ela tem poder. Eu gosto de uma canção antiga, não sei se todos vocês aqui que estão me assistindo são da antiga, mas eu gosto de uma canção do Wilson Santos que diz: dentro de mim habita o poder dos poderes. Ele cantou essa música à época, muito tempo atrás, com a Fernanda Brum. Dentro de mim habita o poder dos poderes, que me livra do fogo, das águas bravias, que me traz a vitória em meio às trevas, em meio à guerra. Então você tem que entender que quando você identifica o problema, se é uma situação que você tem que pedir perdão, se é uma situação que você tem que perdoar alguém, o seu primeiro passo é identificar. O segundo passo, você vai orar. Se você tem que perdoar alguém, você ora, perdoa a pessoa. Depois que você perdoar a pessoa, sabe o que você faz? Você vai orar com fé, autoridade e ousadia e começar a repreender os demônios que estavam encontrando legalidade para atuar na tua vida por causa daquela maldição. Em regra, é assim que eu fazia, é assim que eu faço. Quando eu consigo perceber que algo de ruim, é isso aí, essa música é massa, né? É muito boa. Mas quando eu percebia, quando eu identificava o que estava acontecendo, eu falava: Senhor, se fui eu que dei brecha, se fui eu que dei legalidade para que esse demônio encontrasse espaço dentro da minha casa, dentro da minha mente, para atuar, trazendo confusão dentro do meu lar, me perdoa. E eu orava, pedia perdão a Deus. Depois que eu orava e falava com Deus, eu começava a orar e começava a dar ordem para os demônios. E aí é um outro tipo de oração, é diferente. Porque existem vários tipos de oração, né? A oração que você intercede com gemidos inexprimíveis, a oração da autoridade, que você repreende o demônio, enfim. Mas para quebrar a maldição, você identifica e você ora e você diz: eu não aceito. Eu repreendo em nome de Jesus a maldição tal que estava atuando na minha vida até hoje.
Eu quebro isso agora sobre a minha genealogia e eu declaro sobre a minha descendência a partir de agora um tempo de bênção, um tempo de paz, um tempo de prosperidade, um tempo de cura, de saúde, de tranquilidade. É assim que se faz. Não é fácil, não vou dizer essa palavra. Ou talvez sim, porque a gente não entende o não, né? É desafiador. E eu vou dizer que se às vezes você não consegue fazer sozinho, de repente o tipo de opressão que você possa sentir dentro da sua casa, que você possa estar passando, talvez você não consiga vencer sozinho. E se for necessário você pedir o auxílio do seu pastor, de pedir auxílio de um irmão em Cristo Jesus, você peça para ele te ajudar em oração e ore junto e repreenda e quebre as maldições. Não aceito a maldição e a repreendo. Quebro ela agora sobre a minha vida e toda a minha descendência. Amém. Aleluia. Olha aí, a Adna colocou o modelo de oração. É isso, desse jeito. Eu vou repetir. Não aceito a maldição e a repreendo e quebro ela agora sobre a minha vida e toda a minha descendência. Em nome de Jesus, amém. É assim que se faz. Oi, Camila. Eu tô encerrando já essa live, mas vocês podem assistir depois. Eu ainda não coloquei no YouTube a live de ontem, porque o vídeo de ontem, né? Porque quem faz é o meu assessor aqui, meu filho, e eu esqueci de pedir para ele baixar. Mas hoje eu vou estar postando a de ontem no YouTube e a de hoje também. E o YouTube tem uma coisa interessante. O nosso tempo é muito corrido, né? Por isso que eu faço essas lives de manhã, porque durante o dia correria de trabalho, afazeres domésticos. Mas o YouTube, às vezes, a gente consegue acelerar um pouquinho. Tem gente que fala muito devagar, então às vezes eu boto ali no modo avançado 1,25, 1,5 e a gente consegue às vezes ouvir um áudio, assistir um vídeo mais rapidamente e remir mais o tempo, né? Então eu sugiro vocês a se inscreverem lá no meu canal Raíza Ribeiro. É Raíza como tá aí no meu Instagram, é Raiz com A no final. Sem acento, foi um erro na época que me registraram, ficou faltando, porque deveria ter um acento agudo no I. Raíza Ribeiro. E daí vocês se inscrevam lá, ativem o sininho para receberem as notificações. Essas lives elas vão aqui até sexta-feira, mas depois eu vou estar fazendo outras lá, colocando alguns vídeos lá. Lá eu não farei live, porque eu tenho poucos ainda, né? Tenho poucos seguidores lá, mas lá eu posso colocar os vídeos. Então, eu quero orar com você agora, convidar você para curtir, para enviar esse vídeo para alguém e se inscrever lá no meu YouTube, tá bem? Mas vamos orar. Se você quiser colocar aí um pedido de oração específico, coloca agora. Sei que às vezes dá um delay, demora para chegar, mas é o tempo para a gente começar a orar e você iniciar esse dia debaixo da bênção, da graça soberana do nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Abba, o nosso Pai maravilhoso. Coloca aí o seu pedido se você quiser, se não, coloca a mão no teu coração e nós vamos orar agora em nome de Jesus. Senhor, no nome de Jesus Cristo, nós oramos agora. E sobre essa palavra que foi ministrada nesse dia, que o Senhor traga ao teu povo e à tua igreja o discernimento, o entendimento, a revelação e a compreensão sobre o que está acontecendo
e que o Senhor dê autoridade, entenda e ministre sobre a tua igreja, que ela tenha autoridade para repreender demônios, para quebrar maldições e viver um tempo de paz. Eu oro agora, Senhor, e intercedo pela vida da Débora, que está com Covid. Nós repreendemos esse mal em nome de Jesus e declaramos a cura sobre a vida da Débora. Oramos pelo Gabriel, em nome de Jesus, o filho caçula da Joana, que seja abençoado Gabriel, Senhor, guarda ele, guarda esse jovem, livra-o de todo mal, faça com que o Gabriel tenha uma experiência contigo, Pai. Assim como o Senhor agiu durante tanto tempo, atuando na vida de jovens, fazendo com que os jovens, os adolescentes, os adultos tivessem um encontro e uma experiência. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor vá de encontro a ele agora. Sobre a vida do Heitor, que é uma criança, Pai. Em nome de Jesus, guarda esse menino, abençoa ele. Eu peço agora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a casa, a família e o trabalho da Adna. Que o Senhor a faça prosperar em todos os seus caminhos. Pai, no nome de Jesus, que essa seja uma geração, que os filhos dessas mulheres que colocaram os nomes aqui agora, que esses jovens sejam alcançados, que toda maldição na vida desses jovens, dessas crianças, caia por terra em nome de Jesus. E que eles tenham um encontro contigo, que eles tenham a paz, que eles tenham a salvação em Cristo Jesus. Eu peço pela vida da dona jovem, o pai da Adna, que é um Senhor lindo. Peço que o Senhor abençoe Marcel. Peço que o Senhor abençoe os irmãos da Adna, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida. Que o sangue de Jesus Cristo seja derramado sobre a sua vida agora. Que é o sangue que livra a sua vida de todo mal, que quebra toda a maldição. O sangue do Cordeiro puro, do Cordeiro imaculado, Jesus e Yeshua. Amém. Amém. Que você seja abençoado nesse dia. Que você viva a palavra. Que você seja um praticante da palavra. Que você, a partir de hoje, comece a liberar sobre a vida dos seus filhos, daqueles que te rodeiam, somente palavras de bênção. E você vai ver muita mudança na sua vida, no seu lar, nas pessoas ao seu redor e no território que você vive, em nome de Jesus. Shalom, um grande beijo para você, que Deus abençoe. Amém.